A Copel divulgou resultados relevantes e eu ganhei ações gratuitas da empresa na minha carteira. Fica até o final que eu vou te contar muito bem detalhada essa história. Aproveito para me apresentar, eu sou o Rafael, investidor do canal Pensando Renda, que acompanhamos todas as novidades dos melhores ativos pagadores de dividendos. Temos também essa carteira, a qual construímos do zero aqui no canal e já temos um excelente resultado tanto em valorização quanto em dividendos. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não se esquecer no final do vídeo e bora pro conteúdo. Na última quinta, a Copel divulgou resultados promissores, referentes aí ao quarto trimestre de 2023, lucro bilionário, somando todo o ano e comparando com o ano anterior, com o trimestre do ano anterior, alta de 51%, EBITDA recorde, entre outros que a gente vai ver aqui no detalhe. Continuando aqui com o resultado, a receita foi de 5 bilhões e meio, alta de 5,8% frente ao quarto trimestre do ano anterior. Resultado financeiro negativo em 300 milhões. Extremamente relevante aqui que o EBITDA ajustado, desconsiderando Compagás e outras que estão em processo de alienação, e excluído itens não recorrentes, cresceu 10%, tendo aí a Copel Distribuição com maior participação, cerca de 35%. Então o resultado da Copel a gente precisa tomar bastante cuidado quando analisa, porque ele tem itens não recorrentes já de anos, tem operações que estão para ser vendidas. Então o que a gente tem que olhar é exatamente o que é o core, é o que se mantém, é o que deve estar performando bem para dar bons resultados para a companhia. E nisso eles já demonstram um crescimento de 10%, isso aqui é extremamente positivo. Aqui eles mencionam também que o reajuste tarifário foi importante aí para o crescimento da receita. Importante ressaltar aqui que na central de resultados no RI da companhia tem a íntegra de todos esses números, além de muito mais detalhe. E também em breve eu devo trazer a apresentação para revisão em um vídeo exclusivo para vocês sobre Copel. Não esquece de se inscrever aí para receber o lembrete, beleza? E apesar de tudo isso, qual que é o grande problema que eu vejo na Copel hoje? Vindo aqui para o Status Invest, dando uma olhada aqui no gráfico de preço, por exemplo, a Copel é a empresa dos sonhos aí, né? Cotação sempre subindo nos últimos 5 anos, deu uma queda brusca aqui na época da pandemia e depois voltou a subir com algumas oscilações, mas principalmente depois da privatização ela subiu e ficou lá no alto. E é exatamente isso que é o problema dela. Ela subiu, hoje ela custa mais de R$10, e o dividend yield dela acabou que ficou muito baixo. Então aí nos últimos 12 meses 33 centavos, dando yield de 3,33, o que não é nada positivo, principalmente para uma carteira em que a gente visa que precisamos receber dividendos em no mínimo 6%. Em indicadores ela já começa a demonstrar exatamente esse preço um pouco mais esticado, PL na faixa de 15, ainda não está atualizado com o quarto trimestre, porque o resultado saiu recente, mas já começa a dar essa sensação de indicadores um pouco esticados. Felizmente a companhia está divulgando lucros, né? Com esse último resultado divulgado, cerca de 2,2 bi foi o lucro líquido. E aqui a gente tem evolução de dividendos. Em 2020, cerca de 30 centavos. Em 2021, um grande dividendo de 1,31 praticamente. Mas aqui tinha não recorrente de operações vendidas, né? 2022 a mesma coisa, tinha dividendo extraordinário, e aí 2023 voltando ali para os patamares de 2020 praticamente com 33 centavos, e isso aqui é o que praticamente a empresa tem como recorrente. Claro que ela tendo sido privatizada, a probabilidade dela dar melhores resultados e consequentemente aumentar os dividendos é muito grande, então essa é a expectativa do mercado em cima do preço, de que efetivamente os resultados comecem a compensar aí muito em breve esse preço um pouco mais esticado por agora. Os últimos dividendos divulgados foram ali no mês 9, pagamento no mês 11, então foram quase 16 centavos bruto ali por ação no mês 11 e tem 17 centavos a ser pago agora em 2024. A gente está aguardando aí a definição da data, muito provavelmente deve ser em meados ali do mês de junho. Ainda tem que deduzir também 15% de imposto de renda, então a gente tem aí em breve um dividendo a receber de Copel. E na divulgação eles divulgaram ali o que aparenta ser um dividendo mínimo ali de cerca de 4 centavos por ação, porém ainda deve ser aprovado em assembleia.
Aqui a evolução do payout. Esse ano de 2023 eles fecham com payout conforme divulgado na apresentação de cerca de 50%, um lucro líquido total de 2,2 bi. Ainda é possível que a gente tenha não recorrente, né? Então, caso a venda da Compagás e de outros ativos considerados não estratégicos ocorram, abre mais espaço aí para ou investimento ou principalmente o dividendo extraordinário. Então pode ser que ainda tenhamos notícias aí no decorrer de 2024, a intenção da venda era para o primeiro semestre, porém ele já até deixa aqui que se não tiver um preço adequado, não deve nem vender. Importante aqui até continuar, né, que a reação do mercado com a divulgação dos resultados foi de queda, o papel caiu aí cerca de 1,66, considero bastante isso aqui para um dia, então eles terminaram aí o dia negociados a 10,05, então mesmo aí com o resultado sendo positivo na visão de analistas, a gente teve queda aí no preço, mais um indicativo aí de que o mercado está com boas expectativas até demais com relação ao preço da ação. E aí, pela ótica de preço teto aqui, caso a empresa lucre aí 2,5 bilhões, que é inclusive uma expectativa otimista, né? Uma vez que lucrou 2,2, passar de 2,2 para 2,5 é um pouco até, eu particularmente considero otimista. Dividindo esse lucro aí pela quantidade de ações aqui, que são quase cerca de 3 bilhões de ações, a gente tem um lucro por ação de 0,83 centavos por ação e multiplicando por um payout aí de 50%, a gente tem quase 42 centavos por ação. Isso dividido por um preço teto aí de 6%, a gente teria um yield, no caso de 6%, né? A gente teria 6,94 como preço teto do ativo. E aí já é um indicativo também de que R$10 é um pouco caro. Eu particularmente faz tempo que eu não compro Copel. Copel eu comprei bastante lá em 2021 e 2022, quando ela estava entre 6 e 7,50, mas ali era um outro momento, a gente tinha não recorrência a receber, então acaba dando um pouco de margem. Hoje a R$10, pós toda essa expectativa da compra, eu já fico um pouco mais cauteloso com o ativo. Trazendo aqui para a carteira, até nesse período que eu consegui comprar bastante nesses preços de 6, 6,50, 7,50, 6,54, sempre comprando um pouquinho, ó, eu consegui construir uma posição de 504 ações a um preço médio de 6,59, que totaliza aí um valor aplicado de 3.323, mais um lucro, dado que hoje ela custa pouco mais de R$10, um lucro de 1.700, tem um saldo total na carteira de 5.075. Porém, o que eu fiz hoje na carteira? Eu vendi parte dessa posição, que totaliza exatamente esse valor aplicado aqui, praticamente, e deixei ali meio que esses 1.700, 1.800 de lucro aqui, ainda na carteira para gerar resultado. Então, em resumo, eu saquei o dinheiro que eu investi e deixei em ações exatamente o lucro que ela mesmo deu. E esse dinheiro que eu investi, eu devo pôr para rodar em outra operação. Após essa movimentação que está lançada aqui, onde eu vendi bem no comecinho do dia ali, 325 ações a 10,21 cada uma, totalizando um resgate de 3.318, muito similar ali aos 3.323 que eu tinha aplicado nela. Então a minha posição restante aqui ficou em 179 ações, totalizando aí R$1.800 que ficou ainda no ativo. E uma vez que eu tirei, teoricamente ali, né, todo o dinheiro que eu aportei nela, isso aqui que ficou é exatamente o dinheiro dela mesmo. Esse preço médio aqui, como a gente calculou, que fica ali próximo da casa dos R$7 o preço teto, esse preço médio aqui ainda consegue me garantir, muito provavelmente, 6% de dividendo. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu ainda não me desfiz 100% da posição, não é a intenção. Pelo contrário, já vou explicar aqui alguns fatores que contribuem para esse racional de forma mais objetiva. Mas a esse preço que eu tenho aqui de 6,59, gosto de Copel. Acho que dado o cenário de privatização que deve melhorar resultado, de destravamento de valor dessas operações que podem ser vendidas, ainda pode gerar um bom resultado essa posição aqui. E se não gerar, não tem problema, afinal é o próprio dinheiro dela que está aqui. Fora isso, durante todo o tempo que eu fiquei investido em Copel, eu fui recebendo dividendos, então eu recebi aqui primeiro R$3, depois 23, 28, depois um dividendo relevante ali em 2022
de R$ 261, R$ 97, R$ 60, R$ 68. Ainda tem aquele dividendo que deve ser pago esse ano, mais que a Datacom era no ano passado, que ainda deve cair no decorrer ali aproximadamente de junho. Eu ainda devo receber com a quantidade de 504, devido a Datacom ter sido no ano passado. Então aqui, somando só isso daqui, eu já tenho R$ 500, mais esse que eu vou receber, R$ 600 é praticamente quase 20% em cima dos R$ 3.300 que eu tinha aplicado em Copel antes. Então, definitivamente é um investimento muito positivo, me deu resultado em valor, e esse valor continua aqui como 179 ações na carteira, mais os dividendos que eu já fui reaportando aí conforme eu fui fazendo o vídeo e compartilhando com vocês. Agora, de forma detalhada, quais foram os principais fatores, qual foi o racional dessa decisão? Primeiro, minha carteira é uma carteira para gerar renda, então efetivamente eu busco tudo que me pague no mínimo 6%, e se pagar mais que isso, ótimo. Então, com o Copel pagando cerca de 3% ali de dividendo, principalmente no momento de mercado que a gente acha com facilidade yields maiores, e tem conteúdo no canal explicando isso, falando dessas empresas inclusive, não faz muito sentido eu segurar muita grana dentro de Copel, podendo trazer esse investimento para outras empresas. Segundo fator que eu também expliquei para vocês, que eu vendi foi exatamente o que eu investi nela. Então, investi 3.300, saquei 3.300, deixei o resto lá, não me beneficiei, não realizei lucro na verdade, né? Então, saquei o dinheiro para girar em outra operação e deixei o que era dela lá. Afinal, como eu falei para vocês, ainda acredito no ativo. Terceiro, como esse meu preço médio aqui está abaixo do preço teto que eu mencionei para vocês, de R$ 6,94, ainda considero que ela pode gerar ali um percentual de 6%. Então, por isso não fez sentido eu vender tudo, fora todo o cenário em si da companhia. E quarto e último é efetivamente poder reaplicar em ação que pode me gerar percentual maior em dividendos. Então, por isso eu incluí a Taesa na carteira, aproveitando aí essas últimas quedas. Comprei aí com esse mesmo dinheiro que eu saquei lá, eu saquei 3.320, aqui eu comprei 3.343, que deu um total de 95 ações a 35,19 cada, abrindo posição na Taesa. Afinal, aí ela pode me gerar um resultado em dividendos muito maior. Poderia ter esperado Taesa cair mais? Poderia, mas eu tenho uma premissa de investimento que é: o dinheiro da carteira é da carteira. Então, se eu tirei 3.300, é importante que eu já aloque rapidamente esses 3.300 para que esse dinheiro não vire dinheiro de outra coisa. A gente sabe que quando a gente está com dinheiro ali, aparece N outras coisas que a gente acaba precisando. Então, quanto menos ele der sopa em mãos, melhor, e por isso eu já reinvesti. Qual o racional aqui desse investimento? Taesa é uma empresa também do setor de energia, tem tido algumas quedas recentemente. Eu comentei em vídeo que bancos estão reduzindo recomendação, CEO renunciou recentemente, acaba batendo bastante na cotação. Em breve a gente deve ter resultado. A gente tem tendência aí de dividendo caindo, porém eu acredito que nesse preço eu tenho uma boa margem de segurança de que, pensando aí médio e longo prazo, é muito difícil que eu perca dinheiro nesse ativo. E o principal, a posição a gente constrói aos poucos, e constrói nesse cenário um pouco mais nebuloso realmente, né? A Copel, quando a gente comprou, ela estava barata por ser estatal, por não ter tantos resultados consecutivos relevantes. Então, o momento de construir posição é exatamente nesses cenários de baixa. Eu vejo isso na Taesa agora. Gostaria de comprar a 32, mas efetivamente, se chegar a 32, a gente dá uma aportada um pouco mais forte. Até lá a gente vai fazendo essas poucas compras aí, construindo posição. Outro ponto extremamente relevante para essa decisão: gosto bastante de Banco do Brasil, gosto de BB Seguridade, Bradesco também deu uma boa oportunidade de preço com as últimas quedas, porém concentra muito a minha carteira em banco e seguros, né? Praticamente 55%, 80% da carteira está em bancos e seguros. E aí, se eu trago esse dinheiro de Copel para bancos e seguros também, eu acabo ficando um pouquinho exposto mais do que eu gostaria. Então a premissa foi trazer dinheiro de energia, mantendo em energia, e aí eu fico aqui com cerca de 20% da carteira em energia. A ideia é que com os aportes isso se equilibre ainda mais, os aportes mensais, mas enquanto isso foi a forma que eu achei de manter equilibrado.
Sempre importante ressaltar que não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, é apenas como eu tomo decisões e compartilho aqui para que vocês possam se inspirar a estudar e fazer seus próprios investimentos, afinal é muito fácil. Um ponto muito relevante aqui que me fez ganhar essas 179 ações praticamente aqui a custo zero e que eu não posso deixar de ressaltar para vocês é o preço pago. Quando a gente paga bem, paga barato pelo ativo, é praticamente impossível perder dinheiro na decisão. Então a gente não pode abrir mão de margem de segurança, bons preços e bons ativos. Eu tenho certeza que em algum momento aí eu devo estar no futuro mostrando posições que eu tenho semelhantes a essa. Posições que eu fui lá, investi, deu certo, consegui sacar o dinheiro, afinal baixou os dividendos, fui para outra, mas mesmo assim fui ficando com poucas posições ali que o próprio lucro da ação foi gerando. A ideia da carteira não é valorização, mas quando isso acontece, proporciona essa oportunidade de não desfazer de 100% da posição, uma vez que eu não desacredito 100% da empresa. Finalizando aqui, pode ser que no futuro eu me arrependa dessa troca. O que você acha? Comenta aí. Eu busco principalmente me apegar aqui em tomar boas decisões com as informações que eu tenho agora, no momento. E atualmente esse acional foi o que fez sentido para mim, mas comenta aí o que você achou, já fez alguma movimentação como essa? Tá comprando Taesa, tá comprando Copel, tá vendendo alguma das duas? Sempre bom interagir com vocês. Deixa aí nos comentários e a gente vai trocando um pouquinho. Não esquece do like e da inscrição do canal para ver os próximos capítulos dessa carteira e as novidades dos ativos. Vou ficando por aqui, agradeço o tempo de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.